Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais um vídeo aqui no canal. Vou falar para vocês sobre Hard and Soft Skills. Eu esperei por esse momento até agora para eu falar em inglês, cara, porque eu gosto muito de falar inglês e eu tava esperando um vídeo que tivesse algum termo em inglês legal e foi esse termo. Vou falar de novo só para vocês entenderem. Hard and Soft Skills. E aí, como é que eu tô do inglês? Tô bem? Thank you. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos falar hoje sobre Hard and Soft Skills. Falei de novo sem perceber, mas enfim, vamos lá. O que são? São habilidades, não são nada mais do que habilidades. Eu vou explicar aqui uma por vez para vocês entenderem melhor como adquirir essas habilidades, na verdade quais são essas habilidades e como adquirir essas habilidades, tanto a hard quanto a soft skills. As soft skills, elas são habilidades comportamentais, elas são inatas. Muitas dessas habilidades a gente desenvolve com o tempo, com a nossa vivência, com o que acontece na nossa vida pessoal, com o que acontece na nossa vida profissional, beleza? E aí dessas vivências que a gente tem, são onde aparecem as nossas soft skills, nossas habilidades comportamentais. Por elas virem do nosso crescimento psicossocial, no caso, elas são muito mais difíceis de serem medidas e de serem adquiridas também. Sendo assim, quando a gente está lá no ambiente de trabalho, sendo avaliado, por exemplo, às vezes é muito difícil você quantificar essas habilidades comportamentais, porque elas são muito diferentes de pessoa para pessoas. Então isso torna elas às vezes muito inatas, porém não são impossíveis de serem desenvolvidas, certo? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de habilidades comportamentais, soft skills, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Comunicação, persuasão, resiliência, pensamento crítico, tomada de decisão, resolução de conflitos, empatia, ética e por aí vai. Então, como eu falei, apesar delas serem inatas, elas não são impossíveis de você adquirir. Então eu vou passar para vocês quatro passos para vocês começarem a desenvolver melhor as suas soft skills. Passo 1. É preciso estar atento às suas características, certo? Então, junto com o material de apoio que eu deixei nesse vídeo, você vai lá nesse material de apoio e você vai ver quais são as características que você já possui, certo? Quais são as características que você acha que você deve melhorar e quais são as características que você acha que você deve tirar, beleza? Segundo passo, se submeter a elas. Como assim? Por exemplo, você quer desenvolver flexibilidade. Então você pode se inserir numa situação onde uma pessoa tem opiniões diferentes da sua, para você tentar desenvolver melhor a sua flexibilidade em relação à tomada de decisão daquela pessoa, em relação aos pontos daquela pessoa, para você conseguir ser flexível, beleza? Ou então, mais um exemplo aí, trabalhar em equipe, por exemplo. Você se colocar numa situação em que você tem que trabalhar em equipe, sabe? Você vê uma oportunidade de pegar um projeto novo, de gerir alguma coisa e ter que trabalhar em equipe, você precisa desenvolver essa soft skill sua, então você vai lá e tenta se inserir numa situação em que você vai desenvolver aquela soft skill especificamente, ok? Hard skills. O que são as hard skills? As soft são as habilidades comportamentais e as hard skills, elas são as habilidades técnicas. É bem mais simples falar das hard skills. Por quê? As hard skills, elas podem ser quantificadas e elas podem ser aprendidas facilmente. Como elas são habilidades técnicas, vou dar um exemplo. Eu quero aprender sobre mecânica. Eu vou fazer um curso de mecânica. Eu quero aprender a gerenciar um projeto. Eu vou lá e aprendo gerência de projeto, no caso, a habilidade técnica de gerência de projeto. Eu quero aprender a desenhar? Eu vou fazer um curso de desenho. Acho que deu para compreender mais ou menos como é que funciona a hard skill. Ele, na verdade, é o conhecimento que a gente aprende na sala de aula. Beleza? Vou dar alguns exemplos para vocês, além dos que eu já passei. Mecânica, domínio de PHP, por exemplo, para quem é da área de TI, gestão de pessoas, tá? Gestão de projetos, inglês... operação de máquinas e por aí vai. E no final das contas, qual que é a importância dessas skills? Vou dar 3 situações aqui para colocar melhor a importância delas. A primeira situação seria num processo seletivo, vamos supor, numa seleção de emprego. Por que seria importante? Geralmente as pessoas, as empresas, quando elas buscam contratar alguém, provavelmente elas pedem headhunters, e são pessoas que procuram as melhores pessoas para
trabalhar numa determinada função. Então, se por exemplo hoje, no meu caso aqui, se eu fosse contratar alguém para gerir pessoas, para ser um gestor de pessoas, eu ia procurar alguém que tenha soft skill de liderança, que tenha uma soft skill de empatia, de comunicação, tenha facilidade com comunicação, uma pessoa que tenha facilidade em compreender os outros. Então eu ia procurar pessoas assim, e durante a entrevista eu ia buscar saber como essa pessoa desenvolve esses pontos. E no caso de uma hard skill, eu ia procurar alguém que tenha um curso de gestão de pessoas, por exemplo, tem um MBA em gestão de pessoas, tem uma pós-graduação em gestão de pessoas, entendeu? Então, uma primeira situação seria assim. A segunda situação que eu imagino seria no clima organizacional. Por exemplo, você agora que já está trabalhando, você que já entrou no mercado de trabalho e trabalha numa determinada equipe, ou você que já está até gerindo uma equipe, como que a soft skill iria te ajudar? A soft skill te ajudaria como? Trabalhando melhor em equipe. Trabalhando melhor em equipe, você tendo a comunicação, você tendo a empatia, tudo aquilo que vocês provavelmente já entendem, porque vocês estão assistindo meu vídeo, eu acredito, né? E quem não assistiu, vai lá ver no canal, porque eu falo muito sobre esses assuntos, ok? Então, no clima organizacional, ajuda muito, porque você torna o ambiente melhor, você torna aquele ambiente mais agradável para se trabalhar quando você tem as soft skills necessárias para um trabalho em equipe. E no caso da hard skill, geralmente quando a gente tem uma equipe, a gente tem funções definidas para cada um. Então, se aquela pessoa tem o conhecimento técnico específico da função dela e desenvolve a função dela bem, o clima organizacional melhora, porque quando você recebe algum projeto, quando você recebe algum serviço para fazer, cada um tendo a sua competência, sabendo o que está fazendo, aquele serviço sai mais rápido, não tem discussão, muita discussão no caso, né? Evita conflitos e tudo mais. Então essa é a importância da soft e da hard skill no clima organizacional. Agora, uma terceira situação que eu colocaria seria no resultados gerais individuais. Como assim? Por exemplo, você, quando tem soft skills desenvolvidas, você torna o seu dia a dia melhor, tá? Se você tem uma soft skill de comunicação desenvolvida, você consegue se comunicar melhor com as pessoas, você consegue trabalhar melhor isso, e o seu dia a dia se torna mais tranquilo porque você vai ser objetivo, você vai saber como falar. Se você é uma pessoa empática, você vai se colocar no lugar das outras pessoas, entender o que está acontecendo com as outras pessoas para resolver melhor as situações. Se você tem pensamento crítico, quando você recebe alguma coisa, quando alguém te fala alguma coisa, você tem um pensamento crítico, você consegue pensar melhor no que é necessário para aquele momento, você consegue tirar as coisas ali que não vão te ajudar em nada e colocar só o que é crítico para aquele momento. Se você tem uma tomada de decisão, por exemplo, como soft skill, você toma decisões rápidas. Você recebe as coisas, acontecem as coisas e você toma uma decisão rápida ali, uma decisão boa, você tem a tomada de decisão e aí você acaba resolvendo melhor as coisas, as situações que acontecem, beleza? E no caso da hard skill, cara, hard skill todo dia você aprende uma coisa nova, todo dia você aprende uma coisa nova em livro, todo dia você aprende uma coisa nova em livro do YouTube, certo? Então, por exemplo, o que eu faço? Geralmente quando eu viajo de São Paulo para Pindamonhangaba, que era a cidade que eu trabalhava, eu colocava lá um podcast, às vezes eu colocava um vídeo no YouTube, por exemplo, eu vi muitos vídeos do Augusto Curry, ouvi muitos vídeos sobre liderança, muitos vídeos sobre gestão de pessoas, assisti diversos vídeos sobre empatia. Então, você trabalhar suas hard skills todo dia ajuda você a adquirir conhecimentos para trabalhar melhor no seu dia a dia. E, por exemplo, se como eu trabalho nessa área, eu ouço isso, mas você, vamos supor, uma pessoa do TI, o que ele pode fazer? Ele pode colocar um podcast sobre TI, ele pode botar um vídeo sobre TI, uma videoaula ali para ele aprender durante o dia a dia. Se ele estiver no deslocamento de casa para o serviço, ele pode fazer isso. Então, você desenvolver suas hard skills também é de extrema importância, ok? Chegando perto do finalzinho aqui, é bom sempre você ter um equilíbrio entre hard e soft skills, tá? Não adianta nada você ser uma pessoa que tem a hard skill lá em cima, você tem uma competência técnica excepcional, mas você não sabe trabalhar em equipe, você não sabe falar, você não sabe se comunicar, você não sabe passar aquilo que você aprendeu, tá? A gente encontra isso em muitas empresas, inclusive, pessoas extremamente inteligentes, extremamente técnicas capacitadas, mas que são extremamente grosseiras, que são extremamente, às vezes, fechadas, tá? E aí você não encontra o equilíbrio de hard e soft skill, e essa pessoa, mais pra frente aí, dependendo da situação da empresa, pode ser mandada embora. Ou, às vezes, você tem pessoas que têm soft skills extremamente desenvolvidas, mas que tem uma hard skill muito baixa, e essa pessoa também, mais pra frente, acaba sendo mandada embora porque ela não tem um conhecimento técnico para desenvolver a função dela, ok? Hoje o mercado de trabalho ele encontra um probleminha com as soft skills, no caso, né? Porque hoje nós
temos pessoas que saem das escolas, das universidades, que saem dos cursos, das pós-graduações, por exemplo, extremamente capacitadas, mas que não são desenvolvidas com a inteligência emocional, por exemplo, com as soft skills mínimas ali de comunicação e etc. E aí esse é um grande problema hoje no mercado de trabalho. Então quem tem as soft skills desenvolvidas junto com as hard skills, obviamente, são pessoas que se destacam mais. Então tá aí a importância de você ter as duas sempre junto com você. Pessoal, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai ter um material de apoio. Nesse material de apoio, vocês vão ver lá diversas características e que são diversas soft skills no caso, que vai te ajudar a visualizar melhor. Esse material de apoio vai te ajudar a visualizar melhor quais são as características que você deve adquirir, as características que você tem, mas precisa eliminar, as características que você já possui e deve manter, e as características que você possui, mas deve melhorar. Então nesse material vão ter lá as características e você vai tirar elas da lista e colocar ela naquela matriz que tá no material de apoio, vocês vão verificar lá, beleza? Então assim que vocês fizerem, dá o feedback pra mim, me fala se isso foi realmente útil pra vocês, que aí mais pra frente eu posso colocar isso em outro vídeo, beleza? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de fazer ele. Eu gosto muito desse tema, sabe, de hard soft skills. Eu gosto muito, então eu espero que eu consiga ter passado pra vocês um pouquinho do que explicado melhor e mostrado pra vocês a importância de vocês terem eles no seu dia a dia, tanto no mercado de trabalho, quanto no dia a dia com a família, etc. Se você gostou, curte, compartilha, por favor. Vai lá, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pede pra ele se inscrever, por favor, tá? E não esquece de ir lá no meu Instagram, @gestãocomiguel. Curte meus posts lá, né? Curte meus posts lá, por favor. Segue meu Instagram, vê os meus stories lá, faça as perguntas que vocês têm, pode me chamar do direct, que lá eu consigo interagir melhor com vocês. Beleza, pessoal? Obrigado por me assistir e eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Tchau, tchau!